Você se lembra quando as crianças sumiam o dia inteiro e ninguém entrava em pânico? Quando andar sozinho pela cidade aos 6 anos era considerado absolutamente normal? No vídeo de hoje, 20 coisas da infância brasileira dos anos 70 que seriam impensáveis hoje. Vamos mergulhar numa época em que a liberdade infantil tinha outro significado completamente diferente. Prepare-se para uma viagem nostálgica que vai fazer você questionar como sobrevivemos àquela década. Sair de casa depois do café e só voltar quando acendiam os postes. A manhã começava com café com leite e pão com manteiga, combustível para aventuras intermináveis. As mães despachavam a criançada porta afora sem fazer 1000 perguntas sobre o destino. Não existia celular, GPS ou qualquer forma de rastreamento para localizar os pequenos. O dia inteiro se desenrolava em explorações pelo bairro, terrenos baldios e casas de amigos. A única regra era clara: voltar quando os postes começassem a acender na rua. Aquela luz amarelada funcionava como alarme natural para toda a meninada do bairro. Chegar atrasado significava bronca garantida e talvez ficar sem sair no dia seguinte. As aventuras daquelas tardes infinitas criavam memórias que duravam a vida inteira. Hoje, deixar uma criança sair assim seria considerado negligência parental grave e irresponsável. Ir sozinho para a escola desde os 5 anos. Crianças pequenas atravessavam avenidas movimentadas segurando lancheiras de alumínio e pastas escolares. Com 5 ou 6 anos, já sabiam o caminho de cor, cada esquina memorizada. Grupos de amiguinhos se encontravam pelo trajeto, formando pequenas comitivas barulhentas e alegres. Motoristas paravam respeitosamente quando viam o bando de uniformes escolares cruzando as ruas. Não havia adulto acompanhando, vigiando ou protegendo daqueles perigos que hoje parecem imensos. O caminho para a escola era aventura diária cheia de descobertas e pequenas paradas. Chegar atrasado significava explicações para essa professora e talvez uma advertência no caderno. Era parte natural do crescimento, da construção da independência e responsabilidade desde cedo. Brincar em terrenos baldios e obras abandonadas. Terrenos cheios de mato alto eram parques de diversão naturais espalhados pelos bairros. Obras paradas viravam cenários perfeitos para guerras imaginárias e aventuras sem fim. Tijolos empilhados formavam fortalezas, tábuas abandonadas viravam pontes sobre rios imaginários. Ninguém usava capacete ou qualquer equipamento de proteção nessas brincadeiras arriscadas. Cortes e joelhos ralados eram medalhas de honra, provas de coragem e ousadia. Pregos enferrujados, vidros quebrados e buracos profundos eram obstáculos naturais do terreno. A criançada conhecia cada canto desses espaços, onde encontrar frutas ou ninhos. Cabanas improvisadas surgiam com galhos e folhas, quartéis secretos para planos mirabolantes. O perigo real nunca era considerado, apenas a diversão importava naquele momento. Pais nem imaginavam os riscos que os filhos corriam nesses playgrounds improvisados diariamente. Voltar para casa sujo de terra era sinal de dia bem aproveitado. Hoje, esses terrenos são cercados com placas de proibida a entrada por segurança. Pedir carona com desconhecidos ou vizinhos era comum. Aceitar carona do pai de algum colega ou vizinho que passava. O seu João me trouxe era explicação suficiente para chegar em casa. Ninguém pensava em sequestro ou outros perigos que hoje assombram os pais. Fazer sinal na estrada para conseguir carona era prática aceita e normal. Motoristas paravam naturalmente para ajudar crianças que conheciam de vista do bairro. A confiança na comunidade era absoluta. Todos cuidavam dos filhos de todos. Muitas vezes, a carona incluía paradas no mercado, farmácia ou outras casas. As crianças acompanhavam pacientemente, aprendendo sobre a vida adulta e suas responsabilidades. Conversas no carro eram momentos de aprendizado, histórias e conselhos dos velhos. O conceito de estranho perigoso não existia naquela realidade comunitária e confiante. Vizinhos eram extensões da família, tios postiços que participavam da criação coletiva. Imaginar essa situação hoje causa arrepios em qualquer pai minimamente preocupado. Viajar solto na caçamba de caminhonete. Caronas na traseira de caminhonetes eram pura festa para a meninada dos 70. O vento batendo no rosto, sensação de liberdade absoluta nas estradas brasileiras. Grupos inteiros viajavam em pé, segurando nas laterais, cantando e acenando alegremente. Viagens para sítios aconteciam com dezenas de crianças amontoadas na caçamba descoberta. Cobertores e almofadas improvisavam assentos, mochilas serviam de apoio para as costas. Em estradas de terra, poeira cobria todos, transformando rostos em máscaras marrons.
Adultos dirigiam tranquilamente, ocasionalmente olhando pelo retrovisor para checar a criançada. Paradas para xixi eram feitas na beira da estrada, meninos e meninas separados. A preocupação com acidentes simplesmente não fazia parte do repertório de medos. Chegar coberto de poeira e cabelo embaraçado era parte da aventura memorável. As risadas daquelas viagens em caçambas abertas duravam semanas nas conversas escolares. Hoje, isso resultaria em multas pesadas e talvez perda da guarda das crianças. Sentar no colo do motorista ajudando a dirigir. Pais orgulhosos colocavam filhos pequenos no colo, deixando-os segurar o volante firmemente. "Meu filho já sabe dirigir" era frase de orgulho em rodas de conversa. Crianças de 4 anos pilotavam carros em movimento, acreditando controlar o veículo. O fascínio pelo volante, pedais e alavanca de câmbio encantava os pequenos. Pais ensinavam a trocar marchas, mostrando quando pisar na embreagem e mover alavancas. Tudo acontecia com o carro em movimento, nas ruas e estradas, sem preocupação. Muitos aprenderam a dirigir assim, gradualmente, assumindo mais controle do veículo perigosamente. Aos 10 anos já dirigiam sozinhos em estradas vazias ou terrenos particulares. O aprendizado era natural, passado de pai para filho como tradição importante. Acidentes aconteciam, mas eram tratados como parte normal do processo de aprendizagem. Não existiam cadeirinhas ou qualquer dispositivo de segurança para crianças no carro. A ideia de criança no banco do motorista hoje resultaria em processo criminal. Viajar sem cinto com o carro lotado. Fuscas comportavam 8 pessoas, crianças no colo, chão e até no porta-malas. Viagens longas aconteciam com famílias espremidas, sem nenhum cinto de segurança afivelado. Bebês dormiam soltos nos braços, crianças maiores disputavam espaço no banco traseiro. Freadas bruscas resultavam em todos arremessados para frente, entre risadas e sustos. Curvas eram aventuras, todos inclinando juntos, segurando uns nos outros para equilíbrio. O conceito de limite de passageiros não existia na prática cotidiana das famílias. Viagens noturnas tinham crianças dormindo empilhadas, cabeças apoiadas em pernas e braços. Paradas revelavam contorcionismos impressionantes para sair do carro superlotado de gente. Acomodar muita gente em pouco espaço era questão de criatividade e paciência. Policiais raramente paravam carros familiares, mesmo visivelmente superlotados de gente feliz. Era normal e ninguém questionava os riscos absurdos dessa prática comum diária. Hoje, cada passageiro precisa de cinto e crianças precisam de cadeirinhas específicas. Andar de bicicleta sem capacete no trânsito. Bicicletas eram instrumentos de liberdade e exploração urbana, ilimitada para a garotada. Capacetes eram equipamentos de astronautas, não de crianças pedalando nas ruas movimentadas. Grupos formavam pelotões barulhentos, disputando corridas entre carros e ônibus fumegantes diariamente. Manobras arriscadas eram executadas, empinando, saltando meio-fios e fazendo zigue-zagues perigosos. Rampas improvisadas com tábuas criavam saltos espetaculares no meio das ruas. Quedas resultavam em joelhos ralados e cotovelos sangrando, cicatrizes de guerra infantil. Atravessar avenidas de bicicleta era prova de coragem e habilidade entre meninos. Meninas andavam conversando e pedalando lado a lado, ocupando ruas inteiras despreocupadas. Motoristas desviavam naturalmente, acostumados com ciclistas mirins desprotegidos por toda parte. Bicicletas eram customizadas com fitas coloridas, adesivos e buzinas barulhentas de borracha. Corridas improvisadas surgiam, apostando figurinhas ou bolinhas de gude como prêmio valioso. A ideia de proteção na cabeça para pedalar parecia absurda e desnecessária completamente. Parquinhos com brinquedos de metal escaldante. Escorregadores de metal sob sol eram instrumentos de tortura disfarçados de diversão infantil. Crianças desciam gritando com coxas queimando no metal, mas voltavam para mais. Balanços com correntes enferrujadas rangiam, mas ninguém parava de balançar alto. Gira-giras giravam descontroladamente, crianças voando para fora em alta velocidade perigosa. Gangorras despencavam violentamente, machucando traseiros e causando mordidas na língua frequentemente. Cada brinquedo tinha potencial para ferimentos sérios, mas não diminuía a diversão. Tanques de areia escondiam vidros, pontas de cigarro e dejetos de animais. Crianças brincavam descalças, pisando em tudo, sem preocupação com tétano ou infecções. Ferrugens cortantes, parafusos salientes e madeiras lascadas eram perigos ignorados completamente. Pais conversavam distantes, ocasionalmente olhando para conferir se filhos ainda respiravam.
Choro era tratado com sopra que passa ou deixa de ser mole. Parquinhos modernos com borracha no chão parecem cenários de ficção científica hoje. Soltar pipa com cerol perto de fios. Pipas subiam carregando sonhos infantis e competições acirradas entre a garotada animada. Linhas com cerol, mistura mortal de cola e vidro, cortavam adversários impiedosamente. Telhados viravam campos de batalha, crianças correndo perigosamente pelas bordas inclinadas. Fios elétricos eram obstáculos, pipas presas eram disputadas com varas de bambu. Choques ocasionais eram tratados como azares, não como riscos fatais do esporte. Crianças escalavam postes recuperando pipas valiosas, ignorando o perigo mortal presente ali. Guerras de pipas aconteciam aos domingos, céus coloridos por centenas de papéis. Cortou! Era grito seguido por correria desenfreada atrás da pipa caída rapidamente. Atravessar ruas, pular muros e invadir terrenos era normal na perseguição frenética. Dedos cortados pelo cerol eram enfaixados para continuar a brincadeira sem pausa. Acidentes graves eram abafados para não acabar com a tradição perigosa local. Hoje, cerol é proibido após mortes de motociclistas e ciclistas degolados tragicamente. Brincar com estilingues e chumbinho. Meninos fabricavam estilingues com galhos e tiras de borracha de câmara velha. Alvos incluíam latas, garrafas e, confessemos, passarinhos e vidraças dos vizinhos chatos. Competições aconteciam usando pedras ou bolinhas de gude como munição certeira. Espingardas de chumbinho eram presentes cobiçados, símbolos de confiança e maturidade infantil. Crianças andavam armadas, atirando em alvos improvisados nos quintais sem supervisão alguma. Acidentes com olhos eram frequentes, mas tratados como fatalidades inevitáveis do brinquedo. Guerrinhas simulavam batalhas épicas nos terrenos baldios espalhados pelo bairro inteiro. Bodoque causava hematomas roxos dolorosos nos atingidos durante as brincadeiras violentas. Ninguém questionava a violência desses brinquedos ou seu potencial destrutivo real. Pais ensinavam técnicas de tiro, compartilhando conhecimento de suas infâncias arriscadas. Vizinhos reclamavam de telhas quebradas, mas era parte aceita da vida. Imaginar criança com estilingue hoje seria caso de conselho. Tutelar imediatamente. Fazer carrinhos de rolimã sem freios. Tábuas velhas, pregos tortos e rolamentos roubados de oficinas viravam veículos de alta velocidade. Ladeiras íngremes eram pistas de corrida onde a gravidade era o único motor necessário. Freios eram um luxo desnecessário, parar dependia de arrastar os pés ou colidir com algo. Construir o carrinho era projeto coletivo, cada criança contribuindo com peças e ferramentas roubadas. Rolamentos eram tesouros disputados. Quanto maiores e mais barulhentos, melhor o desempenho. Direção era controlada por corda amarrada em eixo de madeira, sistema precário e imprevisível. Corridas descendo ladeiras reuniam o bairro inteiro, adultos apostando em seus favoritos mirins. Acidentes espetaculares aconteciam, carrinhos se desmanchando, crianças rolando pelo asfalto áspero. Ralados e machucados eram exibidos como troféus, provas de coragem e velocidade extrema. Cada bairro tinha sua ladeira lendária, local de provas de coragem e habilidade mecânica. Carrinhos eram personalizados com tintas, adesivos e bandeiras, verdadeiras obras de arte ambulantes. Hoje, um carrinho sem equipamentos de segurança seria apreendido antes da primeira descida. Comprar e soltar fogos de artifício sozinho. Crianças de 8 anos compravam rojões, bombinhas e traques em qualquer mercearia de esquina. É pro meu pai, bastava como explicação, mesmo quando o comprador mal alcançava o balcão. Junho era época de fartura, fogos de artifício vendidos em sacos como se fossem balas. Guerras de bombinhas aconteciam nas ruas, explosões constantes durante as festas juninas intermináveis. Estalinhos eram arremessados nos pés dos desavisados, sustos seguidos de risadas e vinganças. Rojões eram acesos segurando na mão, soltando no último segundo antes da explosão. Dedos queimados, tímpanos estourados e queimaduras graves eram acidentes normais da época. Crianças competiam para ver quem aguentava segurar a bombinha acesa por mais tempo. Busca-pés corriam descontrolados entre as pernas das pessoas, causando pânico e correria generalizada. Adultos assistiam achando graça, lembrando de suas próprias infâncias explosivas e perigosas. Hospitais em junho lotavam com crianças feridas por fogos, rotina esperada e aceita. Hoje, vender fogos para menores é crime, resultado de décadas de acidentes gravíssimos evitáveis.
Guerras de busca-pés nas festas juninas. Festas juninas eram campos de batalha pirotécnicos onde crianças se enfrentavam com fogos acesos. Busca-pés eram armas principais, rojões horizontais perseguindo vítimas em correria desesperada e barulhenta. Adultos riam enquanto crianças fugiam de fogos descontrolados, pulando e gritando de medo. Estratégias elaboradas eram desenvolvidas, emboscadas com múltiplos busca-pés, criando caos total. Roupas furadas por fagulhas eram medalhas de guerra, histórias para contar na escola. Meninas gritavam escondidas atrás de barracas enquanto meninos atiravam fogos em todas as direções. Cheiro de pólvora misturado com fumaça de fogueira criava atmosfera única e inesquecível. Bombinhas explodiam constantemente, som de guerra acompanhou quentão e pipoca durante toda a noite. Ninguém considerava a possibilidade de incêndios, ferimentos graves ou traumas psicológicos permanentes. Pais incentivavam a brincadeira, comprando mais munição quando os fogos acabavam rapidamente. Era tradição, passada de geração em geração como parte essencial da cultura junina. Atualmente, fogos em festas juninas são controlados, realizados por profissionais com distância de segurança. Nunca usar protetor solar em dia nenhum. Pele vermelha igual pimentão era sinal de férias bem aproveitadas na praia ou clube. Protetor solar era produto inexistente no vocabulário familiar dos anos 70 brasileiros. Óleo de coco ou urucum eram os únicos produtos aplicados para bronzear mais rápido. Crianças passavam dias inteiros sob sol escaldante, sem chapéu, camiseta ou qualquer proteção. Bolhas de queimadura eram estouradas com agulhas, pele descascando em tiras grandes dolorosas. Competições para ver quem ficava mais moreninho incentivavam exposição prolongada ao sol forte. Insolação era tratada com banho frio e descanso, não como emergência médica séria. Sardas e manchas surgiam aos montes, consideradas charme e não dano solar permanente. Meio-dia era a hora de pegar sol mais forte, conceito completamente invertido do conhecimento atual. Câncer de pele era doença desconhecida, ninguém associava sol com perigo real futuro. Envelhecimento precoce da pele era aceito como natural, rugas eram marcas da vida. Hoje, sair sem protetor fator 50 é considerado irresponsabilidade grave com a saúde. Brincar na chuva e pisar em poças descalço. Primeira chuva forte era sinal para correr para a rua, roupa do corpo mesmo. Crianças dançavam sob a água, bocas abertas bebendo água da chuva sem filtrar. Poças viravam piscinas para pular, quanto mais barrenta, melhor a diversão. Enxurradas nas sarjetas viravam rios para navegar barquinhos de papel improvisados. Deslizar na lama era esporte radical, quedas aplaudidas pelos amigos ensopados. Roupas encharcadas eram problema para depois, diversão imediata importava mais. Resfriados posteriores eram consequência aceita, preço pequeno pela alegria da chuva. Mães gritavam das janelas, mas desistiam rápido, lembrando das próprias infâncias. Descalços pisando em tudo, vidros, pregos, sem pensar em tétano. Vermes e parasitas eram comuns, vermífugos tomados regularmente como rotina familiar. Leptospirose e outras doenças transmitidas pela água nem eram conhecidas popularmente. Hoje, primeira gota de chuva significa crianças trancadas com medo de doenças. Viver em ambientes totalmente tomados por fumaça. Cigarros eram acessórios onipresentes em todos os ambientes, casa, carro, consultórios e escolas. Crianças cresciam, respirando fumaça constantemente, pulmões infantis saturados de nicotina passiva diariamente. Professores fumavam durante aulas, médicos durante consultas, motoristas dirigindo com passageiros. Visitas em casa significavam cinzeiros cheios, nuvens de fumaça tornando o ar irrespirável. Bebês no colo de fumantes, mamadeiras preparadas com mãos cheirando a cigarro. Ninguém saía da mesa durante refeições, mesmo com pessoas fumando entre pratos. Aviões permitiam fumar, viagens longas em ambientes fechados completamente enfumaçados. Crianças com asma sofriam caladas, era o mundo que conheciam sempre. Tosse constante era normal, tratada com xaropes e não como problema respiratório. Cinemas, teatros e restaurantes eram nuvens de fumaça onde assistir era desafio. Não fumantes eram minoria estranha em mundo de fumantes onipresentes. Hoje, fumar perto de criança é considerado agressão, passível de perder guarda. Crianças comprando cigarros para os pais. Vai comprar Continental para seu pai? Era ordem comum e normal.
Crianças de 6 anos atravessavam ruas para comprar cigarros no bar próximo. Donos vendiam naturalmente, conheciam a família e o pedido dos pais. Marcas eram decoradas pelas crianças, Derby, Minister, cada pai tinha sua preferida. Troco era dado como prêmio pela tarefa, incentivo para futuras compras. Alguns experimentavam tragadas no caminho, curiosidade natural sobre o produto proibido. Máquinas automáticas de cigarro existiam em esquinas, acessíveis para qualquer idade. Era responsabilidade infantil comum, como comprar pão ou leite para casa. Ninguém questionava a contradição de crianças manuseando produto claramente nocivo. Charutos e cachimbos também entravam na lista, presentes para avós especiais. Isqueiros bonitos eram colecionados por meninos, objetos de desejo e status. Imaginar criança comprando cigarro hoje resultaria em fechamento do estabelecimento e processo. Apanhar de cinto, chinelo e vara como educação. Disciplina física era método educacional padrão, inquestionável e amplamente aceito. Cintos deixavam marcas vermelhas nas pernas, chineladas voavam certeiras em cabeças. Varas de marmelo eram colhidas especialmente para castigar travessuras mais graves. Apanha em casa para aprender era filosofia compartilhada por pais e professores. Palmatórias nas escolas deixavam mãos inchadas, castigo público para servir de exemplo. Ajoelhar no milho era punição criativa para mentiras ou desobediências repetidas. Vizinhos tinham autorização para bater em crianças fazendo arte na rua. Seu filho apanhou de mim era reportado normalmente com agradecimento dos pais. Fugir de surra era esporte, esconder-se até raiva passar, estratégia de sobrevivência. Marcas e hematomas eram escondidos com vergonha, não denunciados como violência. É para seu bem, acompanhava cada surra, amor confundido com violência física. Hoje, qualquer agressão física infantil é crime, denunciada e punida com rigor. Nadar em rios e represas sem supervisão. Turmas inteiras sumiam para nadar em rios perigosos, sem adulto por perto. Correntezas fortes, pedras escorregadias e profundidades desconhecidas eram parte da aventura. Muitos mal sabiam nadar, aprendendo na prática, engolindo água e afogando. Represas com água parada escondiam perigos, galhos, lixo e animais peçonhentos. Pular de pontes e barrancos era prova de coragem exigida dos meninos. Meninas formavam rodinhas rasas, mas também arriscavam em águas fundas. Cãibras eram comuns, amigos salvando amigos em desespero, sem técnica alguma. Afogamentos aconteciam todo verão, notícias tristes não impediam próximas aventuras aquáticas. Esquistossomose e doenças de água contaminada eram epidêmicas em certas regiões. Voltar com cabelo melado de água de rio era normal e aceito. Roupas secavam no corpo durante caminhada, sandálias havaianas estalando no asfalto. Piscinas públicas com salva-vidas parecem luxo comparadas àquelas aventuras naturais perigosas. Qual dessas loucuras dos anos 70 você viveu e sobreviveu para contar história? Consegue imaginar seus filhos ou netos fazendo metade dessas coisas hoje em dia? Se essa viagem no tempo trouxe memórias de uma infância mais livre e perigosa, compartilhe com quem também sobreviveu a essa época inacreditável. Deixe seu like para mais histórias dessa geração que cresceu sem manual de instruções.